Amados irmãos, graça e paz, uma boa noite a todos, que Deus seja com cada um de nós, em mais um momento que nós estaremos refletindo acerca da palavra dele, por isso nós vamos orar nesse instante. Pai querido e santo, Deus justo, Deus soberano e verdadeiro, graças te dou, Deus, por mais esse momento em que nos encontramos na tua presença. Louvado seja o teu nome e que a tua palavra, Senhor Deus, possa nos sustentar a cada dia, a cada momento das nossas vidas. Mais uma vez a nossa gratidão pelo teu cuidado, pela providência, pelas bênçãos. E também, ó Deus, nós te pedimos pelas famílias da igreja, pelas famílias da humanidade como um todo, que passam por dificuldades, problemas, muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas sem receber sequer um salário, muitas pessoas sem ter o alimento, sem ter a sua dispensa abastecida de alimentos. Ó Deus, as enfermidades como um todo. Nós te pedimos que o Senhor possa se revelar como um Deus bem presente na vida dessas pessoas, na vida das famílias que choram com luto, que sofrem com a dor. Que o Senhor, por intermédio do Espírito Santo, possa amenizar todas as feridas na vida dessas pessoas e famílias, em nome de Jesus. Amém. Nós ouviremos agora um cântico. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço de teu poder em manifestação. Então minha alma canta-te,
Amados, o texto que nós estaremos refletindo nessa noite, que eu quero compartilhar com os irmãos, se encontra no livro de Esdras, capítulo 8, do versículo 21 ao versículo 23. Esdras está aí logo após o livro de Crônicas e antes de Neemias, então está entre Crônicas e Neemias. Esdras, capítulo 8, do versículo 21 ao 23, que diz assim: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Que Deus assim possa nos abençoar, que Deus te abençoe. Eu quero refletir à luz desse texto aqui sobre o tema a boa mão do Senhor e a jornada feliz. A boa mão do Senhor e a jornada feliz. Isso é representativo, isso é profundo e isso é significativo nas nossas vidas. Mas interessante que quando nós muitas vezes nos deparamos com pessoas que sabem executar tarefas de forma maravilhosa, de forma que sai a contento, que sai ao gosto de todas as pessoas, nós nos dirigimos àquela pessoa e falamos assim: como você tem uma boa mão para tempero, que comida deliciosa, que comida extraordinária, como você tem uma boa mão para fazer um café, puxa, que delícia. Às vezes você se depara com uma pessoa que trabalha na obra, na construção civil, e essa pessoa tem um acabamento extraordinário. Você vai dizer para ela ou para alguém: o pedreiro fulano de tal tem uma boa mão para construção, para acabamento, para desenho, para o que for. E assim a gente vai usando essa expressão. É bom, porque é um reconhecimento daquilo que aquela pessoa fez e faz e que agrada a todos e que satisfaz a todos e que deixa todos, portanto, contentes. É maravilhoso isso, você ouvir ou você dizer que uma pessoa tal tem uma boa mão. E o que você acha de você olhar para Deus, o nosso Senhor, e dizer que a boa mão dele é que nos acompanha, que a boa mão dele é que fez isso por nós, que a boa mão dele é que nos livra, que nos guarda, que nos protege, que a boa mão dele é que tem cuidado de nós. Se as pessoas comuns, assim como nós, elas vão se alegrar, imagina você se dirigir ao seu Deus e falar que é a boa mão dele a responsável por tudo que você é no dia de hoje, por tudo que você é e será daqui para frente. Esse texto fala da boa mão do Senhor e a jornada feliz. Essa expressão, a boa mão do Senhor, ela se tornou praticamente uma palavra-chave no livro de Esdras e no livro de Neemias. Os dois livros caminham juntos. Na Bíblia da literatura hebraica, eles formam um único livro. E essa é a palavra-chave de ambos os livros, a boa mão do Senhor. É o reconhecimento de tudo que eles haviam feito, que eles iriam fazer, o reconhecimento de que quem estava por trás de tudo era Deus, era o Senhor. Por isso que aqui nesse texto nós encontramos essa expressão e ela fala profundamente ao nosso coração. O cenário aqui é o do exílio babilônico.
Então o rei que havia assumido o Império Persa agora, o Império Persa lá na época de Ciro já havia tomado a Babilônia, e Ciro já havia, portanto, autorizado um grupo de judeus retornarem para Jerusalém. Zorobabel foi o responsável por aquela primeira leva de judeus que foram libertos. Agora sobre Esdras, estava a responsabilidade dele retornar para Jerusalém com aproximadamente entre 1.500 a 1.700 pessoas. 1.500 a 1.700 pessoas, entre pessoas simples, judeus simples, mulheres, homens, crianças, mas também haviam sacerdotes, haviam levitas, pessoas que dentro da relevância religiosa tinham uma importância, e Esdras era esse responsável. Esdras era um escriba, era um homem versado no conhecimento da lei, da palavra de Deus. É tanto que quando nós olhamos lá em Neemias capítulo 8, é Esdras que, após eles acharem no templo o livro da lei, é Esdras que vai ler e diz que foi o dia todo de leitura da palavra de Deus, de esclarecimentos, e ao final daquela maratona de leitura bíblica, o povo estava chorando, se humilhando, se quebrantando, porque haviam ouvido a palavra de Deus. Esdras era esse homem, esse escriba conhecedor da palavra de Deus. E no retorno, como eu mencionei, então ele estava levando muita coisa. Era comum, desta feita aqui, o rei Artaxerxes, ele então liberou e também liberou muitos presentes. Ele estava levando aproximadamente 3.000 quilos de ouro e mais ou menos cerca de 100 talentos no que se referia à moeda, a dinheiro. Hoje, se nós fôssemos fazer, quem sabe, transformando para a nossa moeda, algo mais em torno de 300 mil reais. Então eles tinham uma caminhada longa e eles tinham também uma caminhada perigosa. Haviam muitos perigos contra eles na caminhada. E aqui nós encontramos Esdras dizendo a respeito dessa boa mão de Deus e da jornada que eles estariam fazendo. Eu quero pensar com você nessa manhã, pensar com você nesta noite. A jornada feliz que você almeja tem sido colocada nas mãos de Deus? A jornada feliz que você deseja para os seus filhos, você tem colocado nas mãos de Deus? A jornada feliz que você precisa para a sua trajetória, seja ela em qualquer área, tem sido colocada nas mãos de Deus, na boa mão do Senhor? E o que Esdras faz aqui e o que ele nos ensina para que a gente possa também termos uma jornada feliz? Algumas coisas a gente já vê claramente aqui no texto. E a primeira delas, nós precisamos consagrar as nossas vidas a Deus. Esdras, segundo o texto, diz: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava. Lá no final, no versículo 23, mais uma vez ele diz: nós, pois, jejuamos. Irmãos, o jejum é um ato de culto a Deus, em que nós nos apresentamos a Ele, oferecendo as nossas vidas, consagrando as nossas vidas, com um propósito e uma abstinência de alimentos. E para aquelas pessoas que provavelmente não conseguem passar um bom período em jejum, sem ingerir algum alimento devido a alguma limitação física, essa pessoa faz um jejum de uma outra maneira. Eu já ouvi pessoas dizerem que estava fazendo um jejum apenas com o dia dela oferecido a Deus, com a leitura da palavra e oração. Era o jejum, devido à questão física, não podia ficar sem alimentar.
Pessoas então definem algum aspecto na vida dela, alguma coisa que essa pessoa é voltada, ela então decide abrir mão daquilo, ela decide se abster daquilo. Geralmente os jejuns mais conhecidos é o da abstinência de alimentos. Mas não é por si só que você vai se abster ou deixar de comer isso ou aquilo que está resolvido. O jejum ele precisa ser acompanhado de um preparo, de uma vida. Não adianta você se abster de alimentos, mas você ter um dia intenso e agitado, aonde o seu propósito diante de Deus começa a cair por terra. Porque de repente você vai se irar, você vai se irritar, você vai até dizer palavras ofensivas, alguma coisa do tipo. Então o jejum não é por si só você deixar de tomar um café da manhã, almoçar, lanchar e jantar. Ele precisa vir acompanhado de muitas outras coisas, um preparativo intenso para que aquilo se torne mesmo agradável a Deus. Então o jejum é uma ação simbólica, um ato de culto que você está dizendo para Deus que quer consagrar a sua vida a Ele naquele dia ou naquele período de 2 ou 3 dias ou uma semana, jejuando e orando. Por isso, meus queridos irmãos, a jornada feliz da nossa vida, ela depende sim de uma consagração. E é a boa mão de Deus que vai nos conduzir a isso. É a boa mão de Deus que vai permitir que a gente venha a ter essa jornada feliz, como o texto diz, para nós, para os nossos filhos e para tudo que pertenciam a eles, conforme o texto bíblico está dizendo. Eles levavam ouro, levavam prata, levavam roupas, levavam tesouros, eles levavam muita coisa, corriam risco nessa caminhada de muitos e muitos quilômetros até Jerusalém. Eles estavam correndo determinados riscos. Eu anotei aqui que eles tinham uma caminhada de muitos e muitos quilômetros. Eles levavam 22 toneladas de prata, 3.400 quilos de ouro. Era um grupo de mais ou menos 1.500 a 1.700 pessoas e era uma caminhada longa. É por isso que eles precisavam de que Deus, de que a boa mão do Senhor os conduzisse em uma jornada feliz. A nossa vida espiritual também é uma jornada. E essa jornada precisa ser feliz diante de Deus. As nossas realizações espirituais, elas precisam ser traduzidas nessa jornada feliz. Mas a nossa vida terrena também é uma jornada. E nós queremos que seja uma jornada feliz para nós, para os nossos filhos, para a nossa família. Nós queremos uma jornada feliz para a humanidade. Nós queremos uma jornada feliz para os nossos governantes. Que eles executem e conduzam de uma maneira agradável, sob o temor de Deus, a nossa nação. E por isso que nós precisamos nos dedicar a Deus, consagrar nossa vida a Deus. Aqui Esdras então diz: apregoei um jejum e ali nós jejuamos. Se você deseja ter uma jornada feliz, se você deseja que a boa mão do Senhor o conduza nessa jornada, consagre, dedique, ofereça a sua vida a Ele. Isso é por demais importante que você reconheça. Mas Esdras também diz aqui no texto, no versículo 21, para nos humilharmos perante o nosso Deus. Para nos humilharmos perante o nosso Deus. Humilhar aqui não se trata de nós, portanto, estarmos agora tendo uma vida abaixo de um determinado nível aceitável. O humilhar aqui é o reconhecimento de que nós estamos diante de Deus, do Deus que é poderoso. O humilhar aqui é o reconhecimento de que nós vivemos na dependência de Deus. É reconhecer que Ele é soberano sobre as nossas vidas, é reconhecer que é Ele que nos conduz, é Ele que dirige os nossos passos, é Ele que dá direção em tudo. É por isso que nós nos humilhamos.
essa espécie de humilhação aqui diante dele é uma reverência em que nós reconhecemos que nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, do Altíssimo, do Soberano, do Deus gracioso, do Deus que governa, absoluto, do Deus que reina sobre toda a humanidade. Humilhar aqui é nós estarmos jogando fora a nossa autossuficiência, é nós estarmos jogando de lado aquilo que prejudica esse reconhecimento e essa ação de dependência de Deus. Porque muitas vezes nós queremos ir para uma jornada, queremos que essa jornada seja feliz, mas nós é que queremos conduzir, nós é que queremos caminhar, nós é que nos sentimos arrogantes até, às vezes, em determinadas situações, e autossuficientes e independentes de Deus. Se você quer ter uma jornada feliz, é necessário que você então possa também se humilhar diante de Deus, reconhecer que depende dele, que depende da boa mão dele. Seja qual for a sua jornada, seja qual for essa caminhada e essa trajetória, entenda que você depende única e exclusivamente de Deus. E é interessante que Esdras faz uma colocação aqui, no versículo de número 22, porque ele fala assim: eu tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. E isso aqui tem uma conotação interessante, porque é claro que nós precisamos de defesas na nossa vida, de segurança pública, a polícia, o bombeiro, o exército, a marinha, a aeronáutica, são fontes de defesas para uma nação, para uma cidade, para as pessoas. E é lógico, é claro que nós precisamos e podemos recorrer a essas forças para nos defender, para nos proteger contra os inimigos, contra a violência, contra a criminalidade. O rei poderia oferecer isso a Esdras, mas interessante que ele diz assim: eu tive vergonha de pedir isso ao rei, porque eu já havia dito ao rei que a boa mão do nosso Deus é sobre nós e sobre todos os que o buscam. A boa mão de Deus é sobre aqueles que o buscam. Esdras agora reconhece que o exército, os cavaleiros poderiam sim protegê-los, mas ele já havia colocado acima disso a boa mão do Senhor. E é o que nós precisamos fazer. Então, para que a gente tenha então essa jornada feliz, nós nos consagramos diante de Deus com jejum, com oração. Nós, para termos uma jornada feliz, nós nos humilhamos diante dele, reconhecendo que ele é poder, que ele é Senhor, que dependemos dele. Mas para termos uma jornada feliz, nós também confiamos no poder de Deus, na boa mão do Senhor. A boa mão de Deus está por trás de todas as nossas realizações. A boa mão do Senhor é que nos faz caminhar durante toda a nossa existência terrena. A boa mão do Senhor é que nos protege, que nos livra, que nos guarda. A boa mão do Senhor é que nos sustenta e há de continuar nos sustentando a sua vida. Olhe para a sua vida, olhe para os tantos anos que já passaram na sua vida e perceba com detalhes aonde a boa mão do Senhor esteve em todos os momentos da sua vida. Talvez em momentos mais simples ou momentos mais significativos, a boa mão do Senhor esteve com você e tem estado conosco. É a boa mão do Senhor que caminha com a igreja, é ela que faz a igreja, é ela que torna a igreja relevante. Por isso que Esdras agora se sentiu envergonhado em pedir defesa humana das forças militares, porque ele confiava absolutamente na boa mão do Senhor. Então, para que a gente tenha uma jornada feliz, nós precisamos, além da consagração, além do reconhecimento da dependência de Deus,
confiar no poder dele, confiar que a boa mão dele é capaz de nos salvar. E ele diz assim: de todos os que o buscam. E nós o buscamos, mas é necessário que o busquemos sinceramente, verdadeiramente. E diz assim: para o bem deles, está aí no versículo 22, é para o nosso bem que a boa mão do Senhor deseja estar conosco, deseja nos acompanhar e deseja assumir o rumo dessa jornada, dessa caminhada. Ao contrário do que o texto diz aqui, mas a sua força e ira é contra todos aqueles que a abandonam. Então nós o buscamos, nós não o abandonamos. É por isso que a boa mão do Senhor tem feito a nossa jornada feliz. Por isso que a boa mão dele tem sido conosco. E eu quero concluir dizendo o seguinte, no versículo 23, nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Olha que extraordinária é essa aplicação, que extraordinária é essa conclusão, porque Esdras agora reforça que eles consagraram, dedicaram a sua vida a Deus, jejuaram, se humilharam, reconheceram a dependência total de Deus, confiaram no poder dele através da boa mão de Deus sobre eles. E ele então agora diz: nós fizemos isso e ele nos atendeu. A boa mão do Senhor concedeu uma jornada feliz àquela leva de judeus que voltavam para Jerusalém. Depois do castigo, depois de Deus os terem entregado às mãos da Babilônia, eles agora voltavam para uma jornada felizes de volta a Jerusalém. Louvado seja Deus que concede a cada um de nós uma jornada feliz. Louvado seja Deus que atende às nossas orações, o nosso pedido. Consagre a sua vida a Ele, se dedique com oração, jejum, leitura da palavra. Se humilhe na presença dEle, reconhecendo a dependência total dEle. Confie no poder dEle através da boa mão dEle, que defende, que cuida, que protege, que oferece segurança. E creia que Ele vai conceder isso. E busque-o verdadeiramente. A boa mão do Senhor é sobre todos aqueles que o buscam, segundo o texto. Mas a ira e a força dele é contra aqueles que viram as costas. Deus está pronto para atender o seu pedido. Deus está pronto para te conceder uma jornada feliz. Assim como ele atendeu a esse grupo, ele pode também atender a você na sua jornada feliz. Qual é a sua jornada? Qual é o seu destino? O que é que você deseja? Que seja uma jornada feliz? Coloque nas mãos de Deus. Viva isso. Siga esses passos e Deus te abençoe. Vamos orar. Pai querido e santo, te agradecemos porque é a boa mão do Senhor que nos conduz em uma jornada feliz. A nós, aos nossos filhos e a tudo que nós temos, a tudo que nos pertence. Te agradecemos porque através da tua palavra nós podemos ser alimentados nela. Que sejamos assim e que o Senhor possa cada dia nos abençoar e nos fortalecer para a honra e glória do Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você tenha essa jornada feliz. Amém.